Eu convido vocês a pegarem as suas Bíblias, a ouvirem com atenção o que nós vamos ler hoje aqui. E vamos nessa. É o Evangelho de Lucas, o capítulo de número 24. E o versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Voltaram do sepulcro, anunciando todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, e as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como loucura, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços postos, e retirou-se admirando consigo aquele caso. Uau! Que acontecimento! Para algumas outras pessoas poderiam até dizer: uau, que bafo! Bafo é uma gíria sobre novidade, um caso que gera uma comoção, um espanto. Que novidade, que espetáculo, que curioso, extraordinário, que sensacional. Como nós lemos, essa é a ressurreição de Jesus. Nós acabamos de ler o texto das mulheres que foram cheias de piedade, cheias de devoção, cheias de fé, cheias de amor e de compaixão, para ungir o corpo de Jesus. Chegando lá, elas foram surpreendidas com a pedra do sepulcro removida. Acredito que um misto de sentimento invadiu o coração daquelas mulheres: decepção, espanto, raiva. O que fizeram com o corpo de Jesus? Mas acontece que elas foram surpreendidas por algo que havia passado desapercebido na mente delas. É compreensível que elas tenham, devido ao choque que elas viveram na sexta-feira, na quinta, quando foi preso, na sexta-feira, no dia da sua morte, o choque, o trauma que elas, essas seguidoras, essas discípulas de Jesus, sua mãe, os discípulos, os amigos de Jesus, o trauma que eles viveram da crucificação, de todos os açoites, de Jesus carregando a cruz, e todo aquele dia tenso. É compreensível que esse choque tenha feito com que eles se esquecessem do principal,
de que Jesus iria cumprir a sua palavra, de que Jesus iria passar por tudo que estava determinado que ele passasse, que ele obedeceria incondicionalmente à voz do Pai, a orientação, o plano que havia sido estabelecido para ele. Jesus obedeceria, se submeteria a tudo, seria fiel até o fim, não fazendo a sua própria vontade, mas a vontade do Pai, ainda que doesse, ainda que sofresse muito. Mas eu quero apenas, antes de entrar, de que Jesus passaria e que cumpriria cabalmente, integralmente, toda a vontade do Pai, eu quero falar com vocês o choque que contribuiu para que por alguns instantes aqueles que eram mais íntimos de Jesus chegassem a duvidar, chegassem a desesperar, chegassem a desistir até mesmo, desacreditar. A Bíblia fala: não vos estranheis quando vieres sobre vós provação tal, como se coisa alguma estranha estivesse acontecido, porque a prova da vossa fé produz em vós paciência, e a paciência esperança, e a esperança experiência. Não estranhe, mas no momento da prova, no momento do choque, no momento da tensão, somos às vezes levados a um lapso de desespero, de desesperança, de medo, que faz com que a gente olhe somente para o caos e não enxergue a esperança. Olhe só para o vento e não enxergue quem está no barco. Olhe só para a tempestade e não note que Jesus vem vindo sobre as águas. Aqueles discípulos, aquelas mulheres, devido ao choque, o trauma que eles sofreram naqueles dias, de ver Jesus naquele estado, levou 2 discípulos a desistir de tudo, e eles estão indo embora para Emaús, devido a todas as últimas coisas que aconteceram em Jerusalém por aqueles dias. A forma como Jesus foi tratado e a forma como ele foi morto. Os discípulos abandonam e estão a caminho de Emaús para voltarem para suas vidas, entre aspas, normal. Mas Jesus foi lá atrás deles. Alguns discípulos ficaram ali atônitos. Pedro negou. E tantas outras coisas aconteceram nesse inteirinho. Em nome do Senhor Jesus, hoje nós temos o Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo Consolador, toda essa tormenta em que o mundo está submetido, todos estes traumas que ao longo da vida somos submetidos, se não fosse o Espírito Santo, nós já estaríamos com certeza desesperados, nós já estaríamos com certeza derrotados.
E é no meio destas coisas que às vezes vem o esquecimento, às vezes vem a distração, às vezes a gente perde o tempo, perde o time, a gente acaba na verdade esquecendo das promessas, das orientações, aleluia. Mas o Espírito Santo quer renovar dentro de você todas as certezas da fé. O Espírito Santo quer renovar em você, independente do caos que você esteja inserido, das coisas difíceis que vocês estejam vivendo. Ele quer recobrar a esperança no seu coração, quer reafirmar as promessas para você. Eu quero ir lá para o livro de Gênesis e nos lembrar de uma situação que houve com Abraão. No meio, olha só, nós estamos aqui no Antigo Testamento, mas olha só que trabalhar de Deus maravilhoso. No meio da caminhada de Abraão, ele viveu uma batalha contra aqueles 3 reis. Ele foi lá, ele reconquistou, pegou seu sobrinho, pegou todo o despojo, fez uma guerra maravilhosa, foi vitorioso, voltou, entregou para o rei de Sodoma todos os despojos, tudo aquilo que pertencia a ele, e foi embora, sem levar nada em troca disso. Mas só que aquilo lhe custou um estresse pós-traumático, aquilo lhe custou realmente uma carga emocional, e podemos dizer que espiritual muito grande, que ele entra para dentro da sua tenda esgotado, o risco foi grande, a ameaça foi grande, o perigo foi grande, o caos foi grande, mas só que ele foi vitorioso. Mas depois que passou tudo isso, o que se imagina que aconteceria? Abraão é um grande guerreiro, é um grande vitorioso, mas ele está esgotado. Não sei a situação que você está hoje diante do caos. Aquelas mulheres aqui no sepulcro de Jesus já estavam esgotadas de verem a morte de Jesus, e agora elas estão vendo o túmulo vazio. Será que tiveram a capacidade de catar o nosso Senhor e levar para um lugar onde a gente não está sabendo? O esgotamento físico, emocional e espiritual existe. Não subestime às vezes as muitas ocupações, às vezes as batalhas que a gente vive intensamente todos os dias, pode nos levar sim a um esgotamento. Sendo você uma pessoa forte, sendo você uma pessoa sensível, sendo você uma pessoa temente, sendo você o que for, é normal às vezes a gente chegar num estresse de repente esquecer das promessas, esquecer das orientações, esquecer que ele falou que tudo aquilo ia acontecer e para onde aquelas coisas iam chegar. Mas só que lá em Abraão, voltando, e a gente já volta aqui em Jesus, lá em Abraão, Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, anima o seu coração, porque eu sou o seu galardão. Aleluia. Eu sou a sua recompensa, Abraão. Deus animou o coração de Abraão, renovando a promessa, se revelando a ele novamente e tendo um contato assim próximo de Abraão e falando no íntimo de Abraão: eu sou o teu galardão, sou a tua recompensa. Abraão foi fortalecido na fé, ali ele recobrou ânimo, olhou para cima e continuou a sua carreira. Quando aqueles anjos olham para aquelas mulheres, tomada de um esgotamento muito grande, seguidoras fiéis de Jesus, que ficaram ali aos pés de Jesus em todo o processo de crucificação, viu a agonia, a angústia, o sofrimento de Jesus. E quando elas estavam ali esgotadas, já não faltava mais nada acontecer, tudo já tinha acontecido. Mas existe um ditado, que aquilo que está ruim ainda pode piorar. E é justamente isso que está acontecendo com aquelas mulheres.
já haviam passado por tudo aquilo e agora o sepulcro de Jesus vazio. Meu Deus, tem coisa que às vezes para nós parece ser estranha. Mais um negócio estranho acontecendo e você já está esgotado. E você já não tem mais força, você já não tem mais vigor. Você já não enxerga mais uma saída. E parece que vai vindo mais uma coisa ainda para contribuir negativamente na sua caminhada. Mas elas foram surpreendidas com uma notícia que havia de mudar a história da humanidade em todos os tempos, em todas as épocas. Chega diante dela 2 anjos que anunciam as seguintes palavras: vocês estão procurando Jesus, o Nazareno? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Vocês não se lembram da forma como ele disse que deveria ser entregue na mão de homens maus, que ele deveria ser crucificado e ao 3º dia ressuscitasse? Então, isso aconteceu. Vai e conte aos seus discípulos, porque ele já está indo adiante de vós. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa palavra não te anima? Essa palavra é um dos pilares, dos maiores pilares da nossa fé. É que Jesus vive, que Jesus ele morreu por nós, que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele disse: eu estarei presente. Ele está vivo, ele intercede por nós. Não existe outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus. Ele disse: eu sou a porta, aquele que entra por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A morte não poderia deter o nosso Senhor. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Quero que o seu coração se encha dessa esperança. Ele está vivo. Ele se importa por você. Na sua caminhada você pode passar o que esses discípulos passaram. Lógico que não mais a respeito da morte de Jesus, mas a respeito de coisas na sua caminhada, coisas que você pode assistir morrendo na sua frente. Pode ser um familiar. Se for um familiar que estiver morrendo na sua frente, eu quero dizer para você as palavras do próprio Jesus: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Terça-feira eu falei com a igreja na reunião de oração, também numa live como essa. Se morrermos com Ele também ressuscitaremos. Se sofrermos com Ele reinaremos. Se você vê as coisas morrendo na tua frente, se lembre das palavras de Jesus. Se lembre das Escrituras. Se apegue na palavra de Deus. E lembre-se que Ele está vivo, que Ele não nos abandona, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, que Ele te ama. Pega essa palavra, Ele te ama. Eu quero encerrar as minhas palavras falando um pouquinho, mas um pouquinho só, de Jesus o homem, porque Ele se esvaziou sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem, de servo, e morreu em morte de cruz. Ele se esvaziou e se tornou servo. E eu queria
que essa semana eu fiquei pensando na última semana de Jesus. E eu até participei de um podcast junto com o Goio Medeiros. Você pode seguir lá no canal dele no YouTube, um podcast nós falando sobre a última semana de Jesus. E eu fiquei pensando naquilo a semana toda. Eu já estava pensando e ele me convidou para essa entrevista, uns 50 minutos, coisa gostosa. Eu compartilhei no meu Facebook, você pode seguir lá também, ou no YouTube, o canal chama Projeto Cafeína. E eu fiquei pensando, meditando e analisando as Escrituras. Aleluia. Sobre Jesus homem. Pode esperar um pouquinho. Pode esperar. Fiquei pensando sobre isso. Ele como homem. Tendo que obedecer o Pai, tendo que pegar o caminho do Gólgota, com aquela cruz. E Jesus foi um homem de muita oração, um homem que constantemente falava com Deus. E ele conhecia qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora você imagina, você chegar para o seu filho inteligente, seu filho esperto, cheio de tudo, enfim. Você chegar para o seu filho e falar assim: filho, tem uma proposta. Você vai morrer, beleza? Você vai ali, os caras vão te matar. Aí você espera que no terceiro dia eu te ressuscito. Tá certo que Jesus era Deus. Tá certo que ele sabia do plano e sabia que iria dar certo. Mas e o lado humano de Jesus? O lado humano de Jesus falou no Getsemane. O lado de Jesus falou no Getsemane. O lado humano disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Não foi fácil para Jesus, porque ele era também Deus. O lado humano dele gritou ali. Deus, em outras palavras. Não tem jeito de ser de outra forma. Em outras palavras, ele estava querendo dizer: nós combinamos. Eu morro, daqui 3 dias o Senhor reinicia o sistema operacional. O Senhor liga de novo a máquina. O lado humano de Jesus estava dizendo: será que esse negócio vai funcionar? Ah, mas isso é dúvida é pecado. Então Jesus pecou? Não, Jesus não pecou, mas o lado humano dele com certeza sofreu muito, porque Deus estava falando para ele, o Pai estava falando: morre, que daqui a 3 dias. E aí? Você hoje, eu hoje, não teria coragem de passar por qualquer pesquisa científica. Isso aqui é a salvação da humanidade, é o resultado. Teve pessoas que se submeteu ao experimento das vacinas, da medicação, estão até hoje submetendo a testes, mas um teste que vai te levar ao extremo, à morte, dizendo assim: ó, você vai tomar isso aqui, é uma injeção letal, mas fica tranquilo, daqui 3 dias a gente vem aqui e te reanima. Ah, gente, eu fico pensando nisso daí. Eu vejo que Jesus, ele passou por cima de tanta coisa.
Jesus, ele se submeteu à morte. Submeteu a esse plano do Pai. Morre. Eu vou virar as costas, você vai morrer. Vou deixar você sofrer isso daí. Mas depois segue o plano. Eu te ressuscito. Meu Deus, gente. Isso só faz crescer ainda mais a minha devoção, a minha admiração, o meu amor e a minha adoração a Jesus. Porque como homem, ele sofreu. Não fugiu, se submeteu, se entregou para morrer por mim, para morrer por você. Ele carregou as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O preço do pecado, da morte, Ele pagou. É muito sério isso. Você se meteria para um negócio desse? Morre, daqui 3 dias nós dá um jeitinho, Wilson. Marquinho, vamos nessa? Morre aqui, daqui 3 dias nós levanta você de novo. Capaz, irmão. E Jesus sentiu o peso disso. Sentiu o peso disso. Mas ele disse: que não seja feita a minha, seja feita a tua vontade. Se nós estamos aqui porque foi feita a vontade de Deus. E eu te encorajo, continua, segue firme, persevera, não desista, levanta a cabeça, seja a luz. Porque em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus Cristo está vivo. Deus abençoe. Nós vamos